Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 2. Lágrimas e sacrifícios. A prisão que recebera as nossas personagens em Corinto era um velho casarão de corredores úmidos e escuros, mas a sala destinada aos três, conquanto desprovida de qualquer conforto, apresentava a vantagem de uma janela gradeada que comunicava o ambiente desolado com a natureza exterior. Jochedeb estava cansadíssimo e, servindo-se do manto que apanhara ao acaso ao retirar-se, Gesiel improvisou-lhe um leito sobre as lajes frias. O velho, atormentado por uma aluvião de pensamentos, descansava o corpo dolorido, entregue a penosas meditações sobre os problemas do destino humano. Sem saber externar suas dores pungentes, engolfara-se em angustioso mutismo, evitando o olhar dos filhos. Gesiel e Abigail, aproximando-se da janela, segurando-lhe as grades inflexíveis e abafando com dificuldade a justa inquietação. Ambos olharam instintivamente o firmamento, cuja imensidade sempre resumiu a fonte das mais ternas esperanças para os que choram e sofrem na terra. O jovem abraçou a irmã com imensa ternura e disse comovido: Abigail, lembras-te da nossa leitura de ontem? Sim, respondeu ela, com a ingênua serenidade dos seus olhos negros e profundos. Tenho agora a impressão de que os escritos nos davam uma grande mensagem, pois nosso ponto de estudo foi justamente aquele em que Moisés contemplava de longe a terra da promissão sem poder alcançá-la. O rapaz sorriu satisfeito por sentir-se identificado nos seus pensamentos e confirmou: Vejo que estamos de perfeito acordo. O céu, esta noite, oferece-nos a perspectiva de uma pátria luminosa e distante. Lá, continuava apontando o zimbório estrelado, organiza Deus os triunfos da verdadeira justiça. Dá paz aos tristes, conforto aos desalentados da sorte. Certamente nossa mãe está com Deus, esperando por nós. Abigail mostrou-se muito impressionada com as palavras do irmão e acentuou: Estás triste? Ficastes agastado com o proceder de nosso pai? De modo algum, atalhou o moço, afagando-lhe os cabelos. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque, de outro modo, Deus não nolas mandaria. Não nos aborreçamos com o pai, tornou a jovem. Estive pensando que, se a mamãe estivesse conosco, ele não chegaria a reclamações de tão tristes consequências. Nós não temos aquele poder de persuasão com que ela, carinhosa sempre, iluminava a nossa casa. Lembras-te? Sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Os profetas, por sua vez, nos esclarecem que os homens são varas no campo da criação. O Todo-Poderoso é o lavrador e nós devemos ser os galhos floridos ou frutíferos na sua obra. A palavra de Deus nos ensina a ser bons e amáveis. O bem deve ser a flor e o fruto que o céu nos pede. Nessa altura, a bela jovem fez uma pausa significativa. Seus grandes olhos estavam velados por uma tênue véu de pranto que não chegava a cair. Entretanto, continuou ela, emocionando o irmão carinhoso. Sempre desejei fazer algum bem.
sem jamais o conseguir. Quando nossa vizinha enviuvou, quis auxiliá-la com dinheiro, mas não o possuía. Sempre que me surge uma oportunidade de abrir as mãos, tenho-as pobres e vazias. Então, agora, penso que foi útil a nossa prisão. Não será uma felicidade neste mundo podermos sofrer alguma coisa por amor de Deus? Quem nada tem, ainda possui o coração para dar. E eu estou convicta de que o céu nos abençoará pela nossa resolução em servi-lo com alegria. O rapaz aconchegou ao peito e exclamou: Deus te abençoe pelo entendimento das suas leis, irmãzinha. Longa pausa estabelecera-se entre ambos, enquanto mergulhavam no infinito da noite clara os olhos ternos e ansiosos. Em dado instante, voltou a jovem a considerar: por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte, provando injustiça e sofrimentos? Suponho, respondeu o moço, que Deus o permite a exemplo do pai amoroso, que para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência, ao mesmo tempo que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. E fixando o olhar sereno no firmamento, acrescentou: mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir, ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá por quê e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. A jovem pareceu meditar longamente e obtemperou, depois de alguns instantes. E já que falamos em sofrimentos, como deveremos esperar o dia de amanhã? Prevejo grandes contrariedades no interrogatório e, afinal, que farão os juízes de nosso Pai e de nós próprios? Não deveremos aguardar senão desgostos e decepções, mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Quando experimentou a ironia de sua mulher nas desditas extremas, Job teve a boa lembrança de que se o Criador nos dá os bens para nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os dissabores para o nosso proveito. Se o papai foi acusado, direi que fui eu, o autor do delito. E se te flagelarem por isso? Perguntou ela de olhos ansiosos. Entregar-me-ei ao flagício com a paz da consciência. Se estiveres junto de mim nesse instante, cantarás comigo a prece dos que se encontram em aflição. E se te matarem, Gesiel, pediremos a Deus que nos proteja. Abigail abraçou mais ternamente o irmão, que por sua vez dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma. A irmã querida constituíra sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida. Desde que a morte lhe arrebatara a genitora, dedicara-se à irmã com todas as veras do coração.
Sua vida pura dividia-se entre o trabalho e a obediência ao pai, entre o estudo da lei e a afeição meiga companheira da infância. Abigail contemplava-o ternamente, enquanto ele a abraçava com o enlevo da amizade pura que reúne duas almas afins. Depois de meditar longos minutos, Gesiel falou comovido: Se eu morrer, Abigail, hás de prometer-me seguir à risca aqueles conselhos da mamãe para que tivéssemos a vida sem mácula neste mundo. Lembrar-te-ás de Deus e da nossa vida de trabalho santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas à queda nos abismos do caminho. Recordas-te das últimas observações da mamãe no leito da morte? Se recordo, respondeu Abigail com uma lágrima, tenho a impressão de ouvir ainda as suas últimas palavras. E vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração e de todo o entendimento. Gesiel sentiu os olhos úmidos com aquelas recordações e murmurou: Feliz de ti que não esqueceste. E como quem desejava mudar o rumo da conversa, acrescentou sensibilizado: Agora precisas descansar. Embora ela se recusasse ao repouso, tomou-lhe o manto pobre, improvisou um leito à luz baça do luar que penetrava pelas grades e, osculando-lhe a fronte com indizível ternura, advertiu afetuosamente: Descansa, não te impressiones com a situação. Nosso destino pertence a Deus. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde, enquanto ele se aproximava da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz. Seu coração moço atufava-se de angustiosas cogitações. Agora que o pai e a irmãzinha repousavam na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgavam o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma resposta às interrogações que mandava às estrelas distantes. Esperava com sinceridade e confiança no seu Deus de sabedoria e misericórdia que os pais lhe haviam dado a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente justo e bom. Ele, que esclarecera o genitor e consolara a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê das suas provas dolorosas. Como se justificava, por causa tão comezinha, a prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador e de uma criança inocente? Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? O pranto correu-lhe copioso ao relembrar a humilhação da irmã, mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-las de Abigail, que talvez o observasse na sombra. Rememorava um a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa. Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente àquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que em tudo Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades corrigia o corpo e nas angústias da alma esclarecia, iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Edificado na fé, cobrou ânimo
e depois de longas reflexões, aquietou-se na laje fria, procurando o repouso possível no silêncio augusto da noite. O dia amanheceu prenhe de lúgubres expectativas. Dentro de poucas horas, Licínio Minúcio, rodeado de numerosos guardas e satélites, recebeu os prisioneiros na sala destinada aos criminosos comuns, onde se ostentavam alguns instrumentos de punição e suplício. Jochedebe e os filhos traíam na palidez do semblante a emoção profunda que os dominava. Os costumes da época eram excessivamente desumanos para que o juiz implacável e a maioria dos circunstantes se inclinassem à comiseração pelo aspecto desditoso deles. Alguns esbirros perfilavam-se junto dos potros de castigo, de onde pendiam açoites e algemas impiedosos. Não houve interrogatório nem depoimento de testemunhas, como seria de esperar antes de providências tão odiosas. E chamado rudemente pela voz metálica do legado, o velho judeu aproximou-se, vacilante e trêmulo. Jochedebe, exclamou o agós, impassível e sanhudo. Os que desacatam as leis do império devem ser punidos de morte. Mas eu procurei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto Patrício esboçava um sorriso irônico. Alguns operários lá da herdade, continuou Licínio, viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiaste as pastagens. Esse ato redundou em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males talvez irreparáveis à saúde de 2 servos muito prestimosos. Como nada tens de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venhas a erguer tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Sob o olhar angustiado e lacrimoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou: Senhor, por piedade. Piedade? Berrou Minúcio com rispidez. Cometes um crime e imploras favores? Bem se diz que tua raça se compõe de vermes asquerosos e desprezíveis. E designando o tronco, disse friamente a um dos sequazes: Pessênio, havia-te, vergasta-o 20 vezes. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitável ancião foi solidamente algemado. O castigo ia começar, quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade: Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco exarada contra nós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me a mim a merecida punição. Aceitá-la-ei de bom grado. O patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios que se caracterizavam por mobilidade extrema, e acentuou: Mas não auxiliaste os meus homens a salvar uma parte das termas? Não foste o primeiro a medicar o filho? Assim fiz, levado pelo reboço, ilustríssimo, retrucou o rapaz, ansioso por isentar o pai do suplício iminente. Quando vi a extensão do fogo comunicando-se às árvores, temi as consequências do ato praticado, mas agora confesso ter sido o seu autor. Nesse ínterim, receoso pela sorte do filho, Jochedebe exclamou, intimamente atormentado: Gesiel, não te inculpes por uma falta que não cometeste. Mas, pontilhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou, dirigindo-se ao moço hebreu: Está bem,
Poupei-te até agora, baseado nas falsas informações que me deram a teu respeito. Contudo, terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime em que foi visto de maneira inegável, e tu pagarás pelo que confessaste espontaneamente. Colhido de surpresa pela decisão que não esperava, Gesiel foi conduzido ao poste de tortura em frente da angústia paterna. A seu lado, postou-se o companheiro de Pessênio, que o atou sem piedade aos elos de bronze, e as primeiras vergatadas começaram a lamber-lhe o dorso, impiedosas, isócronas. 1, 2, 3. Xoxedebe revelava profunda debilidade, vendo-se-lhe o peito a arfar penosamente, ao passo que o filho demonstrava tolerar o suplício com heroísmo e nobre serenidade. Ambos de olhos fixos em Abigail, que os contemplava excessivamente pálida, entremostrando nas lágrimas ardentes que derramava o cruciante martírio do seu espírito afetuoso. A punição terrível ia quase a meio, quando um mensageiro entrou no recinto e, em voz alta, anunciou ao legado em tom solene: Ilustríssimo, portadores de vossa casa participam que o servo Rufilho acaba de falecer. O cruel patrício franziu o sobrolho, como costumava fazer nos momentos de explosão colérica. Sentimentos rancorosos lhe afloraram a face, que a perversidade de egoísmo exacerbado vincara de traços indeléveis. Era o melhor dos meus homens, bradou. Estes judeus malditos pagarão muito caro esta afronta. Filócrio aplica-lhe mais 20 vergastadas e em seguida leva-o à prisão, de onde deverá seguir para o cativeiro das galeras. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita, trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte, e ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa, quando o juiz inexorável prosseguiu. Quanto a ti, Pessênio, renova a tarefa. Esse velho criminoso e sem escrúpulos pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeia-lhe as mãos e os pés, até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas, ao conjecturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhes buscava ansiosamente o olhar, receoso da hora extrema.